Agora, a seleção brasileira. Tá, saiu há poucos minutos a notícia, a confirmação de que o Alexandro, lateral esquerdo, está fora do jogo contra Camarões. Alexandro não jogará contra Camarões devido a uma lesão no músculo do quadril esquerdo. Tá aí, mais uma preocupação para o Tite. Vanderlei Nogueira, Vampeta, Piperno, Alexandro está fora do terceiro e último jogo da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. De novo, né? O médico da seleção brasileira deve estar pensando, ainda bem que acontece na hora certa, né? Porque o time está classificado, é muito provável que a seleção brasileira seja completamente ou muito diferente em relação a quando começou a Copa do Mundo. É o momento de pôr todo mundo para rodar contra a seleção de Camarões. O professor Tite tem a oportunidade de dar uma rodagem aí. Eu acho até que ele vai arriscar colocar o Daniel Alves. Agora vai. Se não for contra Camarões, vou dizer uma coisa para você. Não sei quando é que ele vai ter uma chance. Só quando tiver com o resultado já liquidado, vai ter uma minutagem, como dizem os estatísticos. Eu entendo que contra Camarões, nenhum problema, os jogadores vão se recuperar. A nossa preocupação é com relação ao Neymar, que se vai voltar na próxima fase, a gente não sabe exatamente, pode voltar, mas tem que entrar com segurança total, sem dorzinha naquele lugar que foi atingido, que sofreu, onde ele sofreu a torção, porque será avisado pela marcação nada doce que sempre ele enfrenta. E aí, velho Vamp, Alexandro vai perder o último jogo da seleção brasileira na fase de grupos. Alexandro está fora do jogo contra Camarões. Vampeta? Pedro, a gente sabe, né, assim, né, uma Copa do Mundo, aí aquele professor que eu falo, sujeito todo mundo a se machucar a qualquer momento, né? Falavam que a Copa do Mundo no mês de junho, o pessoal chegava mais desgastado, que era no final da temporada na Europa, e várias razões. Eu acho que a gente nunca falou tanto em uma Copa do Mundo, estou fazendo a minha segunda Copa do Mundo pela Jovem Pan, de tantas lesões agora em seleções como na Copa passada, que foi no mês de junho, né? Sempre, toda semana essa notícia. Eu sei que o atleta profissional, em qualquer área, em modalidade, vive com dor o tempo todo, né? Eu sempre otimista, acho que o Neymar ainda volta a jogar a Copa, o próprio Danilo, né? Danilo que joga com o Alexandre, um joga do lado direito, outro joga do lado esquerdo lá na Juventus, ele joga de zagueiro. Acho que é mais para poupar mesmo, né? Sempre otimista que, um jogo aqui, ele jogou quase até os 80 do segundo tempo, né? Eu acho que volta na próxima fase contra a Gana, o Uruguai. Eu acho que não vai ser aquele dos maiores problemas, não. Na coletiva pós-jogo, o Tite até confirmou essa informação. Ele disse que logo após o gol do Brasil marcado pelo Casemiro, o Alexandro pediu para sair do jogo com desconforto e tal, e hoje saiu aí essa confirmação. Com uma lesão no quadril, o Alexandro vai desfalcar a seleção brasileira contra Camarões. E aí, Fábio Piperno, é mais uma preocupação para o Tite nessa Copa do Mundo. É mais uma preocupação, sim, mas pelo menos desse lado, não só o Brasil tem um bom reserva, embora com características diferentes do titular, é até meio difícil, assim, não é uma tarefa simples a gente apontar qual dos dois é melhor. Um marca mais, o outro é melhor no ataque, mas aí, Pedro, Vampeta e Vanderlei, pelo menos nesse caso, o Tite escala o reserva imediato, né? Não é o caso lá do Daniel, aliás, Vamp. Não faz puxadinho? Não faz, Vanderlei. Naquela enquete que eu fiz no Twitter ontem, né, sobre qual a função do Daniel Alves nessa Copa do Mundo. E aí, deu o que, Pedro? 71% puxador de pagode. Né? Foi realmente a função dele de líder da roda de pagode, porque parece que jogar ele não vai. Não tem muito o que fazer lá. Mas no caso do Alex Telles, é importante porque, inclusive, como é um jogador que avança mais, é alguém que pode dar, inclusive, mais apoio, mais suporte ao Vinícius Júnior. Agora, está faltando alguém, pelo outro lado, que possa fazer o mesmo pelo Rafinha. Porque depois também fica muito fácil falar, o Rafinha não jogou nada, o time melhorou quando entrou o Antony. Vejam, é muito difícil para um atacante ficar isolado, sem apoio de lateral e de alguém do meio campo, para poder abrir espaço para ele. Isso é verdade, né? Agora fica aí a expectativa para saber como o Alex Telles vai se portar em campo. Ontem a gente até falou aqui
sobre essa questão que envolve o Danilo, o Militão. Acho que o Militão supriu a ausência do Danilo e já tem gente falando que o Militão tem que ser o titular, mesmo o Danilo voltando para o próximo jogo contra Camarões. E aí, Vanderlei Nogueira, Alex Telles, é isso, né? O Brasil, ele tem um bom conjunto, bons nomes, e aí, nesse caso, a gente falava até da lateral direita, que escancarou aquela coisa do Tite ter chamado o Daniel Alves e não colocou o Daniel Alves para jogar, mas eu acho que na lateral esquerda sai agora o Alexandro e entra o Alex Telles, né? Aí não tem dúvida nenhuma. Aparentemente não, né? E também, nesse caso, e você colocou, parece que todo mundo quer, ou muita gente gostaria que continuasse o Militão, né? Pelo que ele jogou. Eu acho que o professor Tite não vai fazer isso, né? Porque ele cria uma certa insegurança. Eu entendo, ele tem um elenco importante na mão, né? O Danilo saiu por contusão. Se ele for liberado, ele volta para a posição dele. Se ele não agradar, ele faz o que ele... Ou coloca o Daniel Alves, não imagino que vai colocar, não colocou agora, não vai colocar numa situação para substituir o Danilo. Ele volta com o Militão, mas voltando de uma contusão, eu acho que tem que ser o Danilo para jogar. É verdade, o Militão não decepcionou, mas gestão, imagino que ele entenda dessa maneira. Mas, vamos aguardar. O Mauro César Pereira fala, né, que o Tite tem ali uma fila, né, que ele respeita muito a fila. E para você, Vamp, essa questão que envolve a lateral direita, porque eu vejo que na lateral esquerda o Brasil perde o Alexandre, mas tem o Alex Telles, né, que é um bom jogador, que vai suprir ali a ausência. Acho que está tudo certo. É a lógica, né? É a lógica. Agora, na lateral direita, Brasil perdeu o Danilo, entrou o Militão, Daniel Alves é outra opção, mas o Tite escolheu o Militão e muita gente elogiando a atuação do Militão ontem. Para você, ele já ganhou a vaga nesse time? Como é que você vê, Vamp? Sim, Pedro, em relação, né, ao Daniel Alves, você pega aqui, né, Copa do Mundo em 4 anos, os caras querem fazer em 2 anos. Concordo com o professor, gosto dessa formação de 48 seleções que aí dá oportunidade pro mundo todo. É mesmo, pro mundo todo, não é nem pela bola, pro povo tá todo mundo se divertindo. Já pensou o Gabão lá? Que coisa linda. Suriname, pô. Bahrein, vai ser da hora, a gente tá vendo aí. Maravilhoso. Daí, em relação a isso, o futebol pertence ao mundo, Piperno. Não é 15, 10 seleções aí, top. 6, 7. Então, concordo com o professor. O Piperno só quer classe. O Piperno só quer que vai à classe. Indonésia, lá na Ásia, que vai... Ilhas Papu, sei lá aquelas ilhas que tem lá. Ilha Salomão. Salomão, tem um monte que vai. O povo indo lá, toma 2 cacetes e volta pra casa em 4 anos. Tá vendo aí, ó? Croácia, vice-campeã do mundo. Bélgica fez uma campanha, tirou o Brasil. Dá pra votar em menos de 10 dias, professor. É isso aí. Porque as outras também não podem. Então concordo, 48 anos. Agora, assim, em relação ao Daniel Alves, Pedro. Concluindo, porque eu falei que topo 48. Porque me perco nos comentários. Tem que olhar pra cá, aquela aqui, né? Que fica 2 ali, viu, galera? Vocês que estão em casa. Aí tem um telão ali, a gente se vê também. Às vezes eu fico me olhando no telão, hoje eu tô legal. Hoje eu tô bem. Aí você pega assim, Pedro, ó. Copa do Mundo em 4 anos. Todo mundo sonha as suas principais emissoras, veículo de comunicações, escrito, falado. Todo mundo quer estar numa Copa, indo para botar no seu currículo. O professor está aqui, fez várias. O Piperno está pensando aí, não vá, você não vá, que você vai voltar e não vai ver os estragos. Fica aqui com nós. Aqui a gente sai para jantar, bota o papo em dia, toma aquela isso. Não vou fazer a propaganda delas, que não paga nada por aquele Guaraná. O Guaraná e tal. Aí você pega o Daniel Alves e leva para a Copa do Mundo, que a Copa do Mundo é que vai aos melhores jogadores, né? Um treinador erra em uma convocação outra, nada é unanimidade. Aí quando aparece a oportunidade para o maior cara aqui, maior vencedor de títulos do mundo, jogou mais a vida toda lateral direito, é sinal que foi para passear. Ou jogar um jogo fácil, porque quando bota o Militão, é nítido e notório que o Daniel Alves não tinha condições de jogar. É isso. Quando eu só vi eu como ex-atleta, joguei, sou o maior vencedor de tudo, não sei o que, papá. Aí sai o meu titular, sai, quem joga sou eu. Aí improvisa outra, aí o cara também não vai ficar de cara feia, porque sabe também que não era para estar lá. Não vai arrumar tumulto nenhum. E aí, garanto para vocês que joga contra Camarões. Garanto. Vou botar no vai de Bob. Vai jogar.
Porque já não vai ser eliminada mesmo se perder. É a primeira do grupo mesmo. Não corre risco. Não corre risco nenhum. Isso não é pra Copa do Mundo, né, cara? Então você acha que o Tite vai colocar um time reserva aí? Não sei que ele vai botar, mas eu garanto, eu garanti que Daniel ia estar na relação dos 26, pela amizade, por tudo. E garanto que o Daniel Alves joga contra Camarões. É o jogo que tem para ele jogar. Não tem mais nenhuma, viu, Piperno? Mas, Vamp, eu vou falar um negócio. Porque depois, Pedro, é só mata-mata. Vamos supor que se o Danilo não se recupere. Você acha que, vamos supor, vai ser Uruguai ou Gana, provavelmente, certo? Portugal já é primeiro. Ele vai meter o Daniel Alves no jogo desse? Só se entrar pra ser nessa equação a gente tem que colocar Daniel Alves, não joga há 2 meses, né? Tá sem ritmo de jogo, joga no México, numa liga bem inferior se comparado às ligas europeias. Isso aí tem gente que também joga todo dia, é ruim. É um veterano e tudo isso conta. Mas tem gente que joga todo dia também, é ruim. O lateral direito do Catar joga todo dia, olha lá. O Catar tomou 3 cacete. Mas não é, ele tá falando de seleção brasileira. Eu acho que ele vai entrar, Vamp, lá pelos 15 do segundo tempo. Contra Camarões? Sabe por quê? Eu acho que o Militão vem pra zaga e vai dar um descanso pro Thiago Silva. Mas o Tite tá precisando dar um pouco mais de rodagem lá pro Militão se readaptar à lateral direito. Então, mas o Thiago Silva também, não vamos esquecer que tem 38 anos, 3 jogos seguidos. Um zagueiro bom. Daqui a pouco abre para um jogo que já está classificado. E nesse jogo o Brasil que não faz mal a ninguém. Eu acho que ele, pela idade, eu acho que o Thiago Silva descansa. Pode ser até ser isso, o Thiago Silva descansando, o Bremer tendo oportunidade e deixar o Militão ali. Mas o Thiago Silva, para mim, não joga esse jogo. Eu também acho que poderia poupar. Agora, eu acho que nesse jogo, Vamp, vai ser mais ou menos parecido com aquele jogo de vocês lá contra a Costa Rica, porque eu acho que o Brasil toma gol, Camarões vai arriscar muito, e o técnico, para mim, é o pior da Copa, aquele que você gosta de tirar um sarro dele. Não sabe nem, ele foi assim com o Copa, parabéns, mas não sabe nem o nome do jogador. Então, ele tem 3, 4 atacantes de bom nível, que ele deixa o melhor de todos no banco. Sabe-se lá por quê. O Abubakar, que foi artilheiro da Copa Africana esse ano. Tem outro jogador de bom nível, que é o Massagog. Como ele tem a 1% de chance de classificar, eu acho que ele vai mandar todo mundo para cima do Brasil, vai se abrir, vai tomar um monte de gol, mas faz lá 1, 2, né? E Vamp, até fazendo aqui uma simulação do que seria o time B do Brasil, vamos ver se você concorda. Você entraria com o Ederson e o Everton, né, que são os reservas do Alisson, ou você acha que vai de Alisson? Continua bonitão, que não foi uma bola no gol. Continua o Alisson, né? Então, beleza. Aí pode vir Daniel Alves, Bremer, Militão ou Fabinho na zaga e o Alex Telles na lateral esquerda. Aí eu já posso, okay. Agora deixa eu falar, não. Aí seria duas formações. Tirando o Thiago Silva não joga, poderia, isso que o Pepe não falou, vendo a situação do Danilo lá dentro, como tá, se tem condições para jogar as oitavas, se eu vejo que não há possibilidade, Militão na direita, saca o Thiago Silva e bota o Bremer, com Marquinhos e o Alex Telles. Aí no meio, assim, na volância, Guimarães, Fred ou até mesmo Everton Ribeiro pode entrar aqui. O que você acha? É por aí mesmo? Fabinho, Bruno Guimarães e Paquetá. E tem gente que ainda pode colocar. Tem gente que coloca ainda, né? Dá um descanso também pro Casimiro. Casimiro e Thiago Silva dão um descanso. Eu acho que vai, Pedro. Vitão, Vitão, cartão, a lesão. Acho que ele vai poupar toda a tropa mesmo. Eu acho que é isso. Aliás, já deu uma insinuada. Né? Eu não sei se é mesmo uma mudança radical. Que eu acharia legal colocar todo mundo para jogar. Até o goleiro. Até o goleiro. Embora o Alisson não tenha tido muito trabalho. Mas todo mundo para jogar. Esse é o jogo. Não tem nenhum risco de nada. Nada, zero. Então, e os caras vão para jogar. Não, o risco assim, o Thiago Silva vai fazer 3 jogos seguidos em menos de 10 dias. É um jogador que tem 38 anos, mas não foi muito exigido, mas não se sabe um piquezinho a mais contar. Pega, que nem o Pepe falou, essa correria de Camarões, de uma bola longa, você vai naqueles piques e abre. Fica de fora, é melhor evitar. Tá sujeito isso no treino tudo, mas dá para evitar, professor. Casimiro, Thiago Silva. E do meio para frente, você ainda pode colocar nesse time Rodrigo, Martinelli. Daria uma tem várias chance. Opções. Gabriel Jesus, Pedro. Tiraria o Rafinha, daria uma oportunidade pro Anthony. Verdade, tem o Anthony também. Então, Pedro. E Gabriel Jesus a gente já conhece tudo. Bota o Pedro para sair jogando para ver.
E é uma oportunidade de ouro, porque assim, parando para pensar, qual seleção vai ter esse terceiro jogo da fase de grupos Se o para teste? Paquetá é titular absoluto dele, que eu acho que é, ele não vai mexer no Paquetá, tirou ontem no intervalo. Everton Ribeiro, tá certo, Everton Ribeiro no lugar Mas do você concorda com o Pedro nesse terceiro jogo? Pedro, Concordo. Pedro Bota começando Pedro lá com a jogando 9, lá tal. no meio lá dos leões africanos. O Camarões é africano. Né? Os Bota lá, leões indomáveis. bota lá. Porque isso no nosso primeiro tempo aqui do Bate Pronto, que agora está começando mais cedo, viu, gente? Começa agora às 10 horas da manhã. A gente até discutiu com o Mauro César Pereira, Bernardo Ramos, Giovanni Chacon, todo o nosso time aqui. E a gente falou, poxa, será que o Pedro não poderia ter entrado no jogo contra a Suíça? Porque o Tite escolheu o Jesus, mas ficou aquela coisa. Aí não. Será que para esse tipo de jogo, em que o adversário está mais fechado, o Pedro, por ser um centroavante de área, com essas características, será que ele não poderia ter entrado? Um centroavante de área, para você entrar, você tem que chegar toda na linha de fundo e estar cruzando para a bola não estar passando por ninguém. Às vezes todo mundo fechado, às vezes é melhor ter jogadores que saiam da marcação e ter mais mobilidade para vir de trás, fazendo uma tabela, pegando os caras de frente. Há duas situações. Não foi o caso, os laterais que tinha ontem, o Militão vai para o fundo para cruzar, o Rafinha vai para cruzar, o Rafinha deu até um passe legal pro Vinícius Júnior, que não fez o gol. Mas eu meteria o Pedro nesse jogo, a gente já conhece o Gabriel Jesus, bota o Pedro para ver. E para você, Vanderlei, você colocaria o Pedro nesse jogo? Colocaria, claro. Eu colocaria todos aqueles que são chamados de reservas. Durante o jogo, eu colocaria os outros para jogar. Eu usaria todos, até o Daniel Alves. Sabe, eu acho que leva para a Copa do Mundo, eu não vou citar nome, porque eu acho tão desrespeitoso. Tem alguns jogadores na caminhada... O senhor está generoso. Não, mas você é elegante como o Fábio Piperno. Olha, alguns jogadores participam de Copa do Mundo como nós participamos. Alguns foram campeões como nós fomos. Não fizeram nada, não jogaram uma partida. Então, eu acho que não deve ser assim. Existem jogos e jogos. Esse jogo não vale nada, mas é porque o time que vai entrar do Brasil é forte, pode ganhar em Camarões. Não estou esculhambando a competição, nada disso. Eu acho só que tem que usar. Ontem já ficou todo mundo com o pé atrás. Era para usar o Daniel Alves. Só para provar, porque antes, na hora da convocação, ficou muito, para mim pelo menos, ficou muito nítido que ele não chamou Daniel Alves pelo futebol que ele vinha jogando. Aquele negócio de mérito, o Pedro história. Sabe, não vinha, tá bom, mas tem motivos? Tem motivos. É o cara que mais ganhou título, mais de 40 títulos, é um experiente, ele sabe jogar futebol. O Messi não passou ele não, pessoal? Agora, será que o Messi não passou indo para a França? O Messi é o segundo, não tem que ver esse número de novo. Então, ele sabe o que dizer para aqueles mais jovens, participou de competições importantes, decisões, então é o chamado porta-voz que constrói dentro do elenco, nada contra, mas tem que ficar claro isso. Esses foram os pontos mais importantes. Mas foi como jogador, não foi como integrante da comissão técnica. Foi como jogador. Treina com os caras e os astros conspiraram e criaram uma situação, uma encruzilhada para o professor Tite. Ele não esperava isso. Aí o que eu faço? A lógica seria o que ele vai fazer do outro lado. Sai um, coloca o outro da posição. Essa é a lógica. Aí ele deu um puxadinho, mas o Militão já sabe jogar por lá, já jogou por lá, tudo bem. Mas escancarou a situação, a convocação do Daniel Alves. Ele deveria ter colocado, nem que fosse no segundo tempo, alguma coisa assim, para mostrar claramente que ele foi porque ele confia e não confiou. Então, agora chega um jogo que o Brasil está classificado, não vai acontecer nada, põe o cara para jogar, pelo menos para disfarçar. E aí, Piperno, você concorda? Eu concordo, mas antes eu queria fazer uma pergunta para os dois, porque o Vanderlei cobriu muitas Copas e o Vampeta é campeão do mundo. Vocês acham que o Tite, ele chegou a ter alguma conversa com o Daniel, falou, escuta, Daniel, olha, você é o reserva imediato, mas eu vou escalar o Militão, porque eu quero um time mais defensivo. Para mim tem. Acho que teve. Tem, lógico que tem, no grupo tem. E outra coisa, quando foi convocado, pode ter certeza, aquele abraço de amigo lá da família Scolari, o Daniel sabia, qualquer outra situação, ele não estaria na Copa do Mundo. Porque há 2 meses, isso você recuperou o Ronaldo Fenômeno, que voltou em 2002, tendo aquelas eleições de tudo, mas o Daniel Alves com certeza teve essa conversa,
Pô, professor, obrigado, já me trouxe, já me deixou aqui, faz o que você quiser. E ontem E não vai tumultuar em nada, né? Que nem o Cavani ontem saiu reclamando pra caramba. Saiu cuspindo abelhas africanas, que nem falar o nosso nome. Os caras da Bélgica, que todo dia um briga com o outro. Vai lá, tô lendo ali, a Bélgica, o pau tá fechando lá. Ó, e ontem teve uma imagem muito interessante para mim, eu achei muito interessante. O Tite fica à margem do campo, ele levantou, estava lá falando com o time, orientando, depois ele voltou, foi falando com alguns jogadores e parou exatamente onde estava sentado o Daniel Alves, conversando com o Daniel Alves sobre o que estava acontecendo em campo, o Daniel prestando atenção. Então só para reforçar a pergunta do Piperno, para responder, eu acho que tem certeza que ele falou isso mesmo. Lógico, não vai tumultuar nada. Ora, na lógica era você, mas não vai dar. É isso. E tem isso também, professor. Olhando a seleção brasileira toda em relação à Copa do Mundo, não o que eles fazem, cada um no seu clube, cada um tem sua moral. Ninguém ali na seleção tem moral de reivindicar nada. Nem o Daniel Alves, assim, por não jogar, ou o Tite tirar o Thiago Silva. Todo mundo feliz. Os mais velhos já teve rodagem, várias oportunidades para conquistar um monte de coisa. Então não tem. O Neymar. Só talvez o Neymar, porque é mais estrela que todo mundo. Ô Pedro, e a voz do Além que conversa com você aí? Vê se o Messi não já passou o Daniel Alves em título. Você Ouviu, né? Lá, os caras que ficam ali, né? A gente vai Eles puxar puxam rapidinho. dados. Eu acho que o Messi tem mais título, viu? Porque, olha, a comissão técnica e a CBF, né, tem sido muito camarada, muito bacana com o Daniel Alves, porque o ano passado já deram a ele a oportunidade de ser campeão Você olímpico. viu agora? Não, peraí, professor. A gente estava todos nós aqui no programa quando saiu a relação dos 26. Que o César, aí botou o César Sampaio, aquilo que a maioria não gosta, botar. Como é o nome do auxiliar dele lá? O Chang, né? Como é? Shane, né? Auxiliar do Tite lá. O Xavier. O Kleber Xavier. Kleber Xavier. Pô, fomos lá, o Sampaio, fomos lá, vimos o teste de força dele. Isso. Não sei o quê, fomos lá. Isso aí. Aquela conversa, tudo que eu já joguei. Eu tive lá do outro lado, 22 anos, perdendo, ganhando. Já conversa mole. Sabe, Sampaio jogou Copa do Mundo. Não, vimos lá, que cara espetacular, que coisa. Leva pra tocar pra casar com tua filha, é Copa do Mundo. Papo bonito. Foi tudo papo bonito ali que eu lembro bem. Você lembra, não? Levamos, pegamos aqui. O Fábio Mascarenhas, que é meu parceiro de cana também. Ó, os testes dele. Porra, os testes que, ó, parabéns. Não, agradeço. Parabéns ao Barcelona que nos encaminhou, tudo bonitinho. Aquilo que o senhor falou, professor. Se vai levar, vai arrumar pra cabeça e depois vai ter esses comentários.